Oi, meninos do oitavo, vamos dar início ao nosso módulo 2 e assim a gente poder dar continuidade aos nossos assuntos que a gente não pode parar, né? Então, este módulo 2 ele vai trazer alguns assuntos e o primeiro dele é a Revolução Americana. Essa Revolução Americana, onde eles vão trazer desde a formação dos Estados Unidos a proclamação de independência dos Estados Unidos da América, certo? Eu sei que vai ficar um pouquinho corrido nos vídeos, vão ser 2 vídeos só desse capítulo, mas se vocês precisarem, sabe que tem um grupo do WhatsApp, onde eu vou estar dando orientações a vocês e trazendo mais algumas coisas. O material impresso também vai trazer mais alguns pontos para a gente trabalhar sobre essas questões, certo? Então, vamos começar entendendo sobre como se formou os Estados Unidos da América. Como nós vimos no 7º ano, o continente americano foi todo povoado por diversos povos, como ingleses, franceses, portugueses, espanhóis e holandeses. E assim, aqui na parte norte do continente americano, lá na parte norte do continente americano, melhor dizendo, os ingleses fizeram 13 colônias. Essas 13 colônias foram elas que fizeram surgir os Estados Unidos da América. Isso lá no século XVI, é quando os ingleses chegam ao continente americano e começam a sua colonização. Mas somente no século XVII é que o território começa realmente a ser povoado por pessoas que vieram de alguns países, como França, Alemanha, Irlanda, Escócia, entre outros. E essas pessoas vieram para os Estados Unidos em busca de muitas coisas, na verdade, na época das 13 colônias, em busca de muitas coisas. Esses colonos buscavam liberdade religiosa, crescimento econômico e adquirir terras e por aí vai. O que eu preciso que vocês entendam é que inicialmente eram 13 colônias. Claro, os Estados Unidos têm um monte de estados, não são só essas 13 colônias, não é? Então, essas 13 colônias, elas ficaram divididas entre colônias do norte e colônias do sul. Existia também as chamadas colônias do centro, que eram chamadas, seguiam mais as características das colônias nortistas. Então, vamos entender. As colônias nortistas, como nós chamamos, e as colônias do centro, elas foram fundadas, digamos assim, povoadas por povos puritanos, os chamados puritanos, que eram os calvinistas, os que seguiam João Calvino. Lembra de João Calvino, fundador de algumas religiões, como a Igreja Presbiteriana, no período da Reforma Religiosa. Então, João Calvino, esses calvinistas, melhor dizendo, seguidores de João Calvino, eles foram para os Estados Unidos em busca de liberdade religiosa, principalmente. Fugindo de suas perseguições religiosas que tinham no seu país, eles começaram a buscar lugares onde eles pudessem viver contando com a liberdade religiosa. Então, começaram a habitar a parte norte e central dos Estados Unidos e ali desenvolveram o sistema de agricultura, desenvolviam uma pequena agricultura, melhor dizendo, desenvolviam a agricultura e um pequeno comércio. Mais tarde, essas colônias elas vão desenvolver a industrialização dos Estados Unidos. Vão ser defensores, quando nós vamos estudar mais tarde sobre a Guerra Civil Norte-Americana, e nós vamos ver que essas colônias, eles eram defensores de um país industrial e sem mão de obra escrava. E assim, contrários às colônias do Sul. Então, colônias do Norte e do Centro foram fundadas pelos calvinistas e desenvolveram a agricultura e um pequeno comércio e mais tarde a industrialização. Aí vem as colônias do Sul. Das colônias do Sul, nós podemos citar que elas foram grandes agricultores, né? Então, nessas colônias, eles desenvolveram a agricultura de uma larga escala, cultivando diversos produtos. Desenvolveu também um sistema de monocultura, onde eles cultivam um único produto em cada determinada propriedade.
E aí, para isso, eles precisavam cada vez mais, para desenvolver cada vez mais a agricultura, plantando inúmeros produtos, eles precisavam de mão de obra. Qual foi o tipo de mão de obra que eles passaram a utilizar? Mão de obra escrava. E aí os Estados Unidos, ele se torna um dos países, na época ainda não eram os Estados Unidos, ainda eram colônias inglesas, mas eles começaram a comprar cada vez mais mão de obra escrava. Certo? Nesse lugar, nessas colônias existia também os povos nativos, não é? Que eram os indígenas americanos, que foram, digamos assim, os grandes, quem mais perdeu com a colonização, né? Porque eles perderam suas terras, muitos foram mortos, como em todos os lugares que houve a colonização, onde havia os povos indígenas, onde eles perderam muito. Então, os Estados Unidos não conseguiram escravizar os indígenas, nós não temos vestígios de escravidão dos indígenas americanos, então trouxeram para as colônias, principalmente para todas as colônias vieram os escravos, mas principalmente para as colônias do sul, é onde chegou mais escravos nos Estados Unidos da América. No ano de 1619, chega aos Estados Unidos o primeiro navio negreiro, e aí, mais tarde, isso lá no estado da Virgínia, que era uma das colônias sulistas, hoje um dos estados do sul muito importante nos Estados Unidos da América. E aí, entre 1690 a 1860, os Estados Unidos recebeu cerca de 400 mil escravos. E aí, esses escravos foram trazidos todos do continente africano. E os Estados Unidos, ele começa uma mão de obra escravista, uma exploração escravista muito grande. Então, ele diz assim, nas grandes fazendas sulistas, que era produtora de matéria-prima, que era não só vendida internamente, mas externamente, chamado exportação, houve muita resistência escravista. Essa resistência dos escravos vieram por meio de muitas coisas, por meio de movimentos, e eu até depois vou indicar a vocês um vídeo que vocês podem assistir, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, esse é um vídeo muito bom que fala sobre esse movimento escravista. Então, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse movimento de resistência à escravidão, do que surgiu com esses movimentos, eu preciso que vocês leiam um pouquinho mais a página 290, que vocês vão entender um pouquinho mais sobre este movimento, ou a resistência à escravidão, o que eles fizeram, a música americana que foi influenciada por esses movimentos de resistência à escravidão, entre outras coisas que estão enraizadas na cultura americana, que eles não deixaram morrer. Mas a gente ainda vai ver mais futuramente, mais para frente, que isso foi muito mais forte nos Estados Unidos, que perdurou durante muito tempo. A gente tem muito o que discutir ainda sobre isso e a gente vai discutindo ao longo deste ano, certo? Então, eu preciso que vocês façam algumas atividades para poder assistir o próximo vídeo e fazer as atividades que vem no próximo vídeo. As atividades que eu preciso que vocês façam estão na 288 e 289, também a páginas 291 a 93. Assim fazendo, vocês podem passar para o próximo vídeo, que a gente vai discutir outras questões, como os movimentos pela libertação das 13 colônias e independência das 13 colônias, tá? Até o próximo vídeo, gente.